É um prazer enorme estar recebendo aqui nessa noite fria, né, para conversar um pouquinho conosco a respeito da Covid-19. Professor, é com o senhor. Muito obrigado, boa noite. Prazer, Ana Paula, Giovanni, eu agradeço o convite, é uma satisfação muito grande colaborar com vocês. Eu queria começar um pouco dizendo sobre o meu lugar de fala, né? O título já diz, Crise de Mortalidade e seus efeitos demográficos, então eu vou falar muito sobre crises de mortalidade no contexto da demografia, nas consequências demográficas. Existem outras, econômicas, sociais, culturais, etc., que, evidentemente, talvez a gente possa permear aqui, mas o meu viés de fala é uma abordagem demográfica. O professor Giovanni, quando fez a apresentação do curso, disse que vocês estão preocupados em discutir o que vem depois, né, da Covid-19. Né, isso é interessante, né, porque é uma visão otimista, significa que Giovanni acredita que tem depois a luz no final do túnel, né, eu também acredito que haja, mas eu vou falar com vocês aqui do que veio antes, não do que veio depois, são as crises de mortalidade numa perspectiva histórica. E Giovanni também falou que vocês convidaram grandes nomes, não é o meu caso, né? É um pequeno nome, é apenas uma correção. O Giovanni me apresentou como professor aposentado da UFVJM. O UFVJM ainda é muito jovem, provavelmente não deve ter professor aposentado. O professor aposentado da UFMG, Perdão pela... e Perdão. ainda não tive a oportunidade de estar na UFV-JM, a não ser por uma visita informal. Eu espero que, quando terminar esse isolamento social, eu possa realizar esse desejo. Antes de começar, eu queria atender um pedido do professor Moisés, aqui, que me pediu que mandasse um abraço para os estudantes de demografia da UFRN, então sintam-se abraçados e bem-vindos a essa sala. Eu vou tentar colocar no ar uma apresentação, eu não sei se eu vou conseguir, Giovanni, mas eu vou tentar, tá? E vocês Consegue? me sinalizam se... Viu? Apareceu alguma coisa aí? Ainda não. Pelo menos não para mim. Ainda não? Não. Ana Paula. Acho que ninguém está conseguindo ver ainda não. Agora está indo. Ok, aparece aí para vocês? Bom, para mim ainda não carregou. Mas parece que já estão vendo. Talvez, então... Sim, as pessoas estão vendo. Estão? Aham. Pois,
Bom, eu não consigo ver vocês mais, infelizmente. É, Eu não sei o que eu fiz aqui, mas eu perdi o contato com vocês. ao vivo tem dessas coisas. Posso prosseguir? Pode, por favor. Ah, ok. Bom, então eu vou falar um pouco com vocês, como eu disse, de perspectivas históricas das crises demográficas ou dos efeitos das crises de mortalidade sobre a população. E eu vou começar falando um pouco sobre a periodicidade, exemplos históricos de crises demográficas que ocorreram nos séculos passados, um pouquinho apenas para provocar você sobre crise de mortalidade e sua relação com o crescimento da população, antes de falar sobre a definição estrutural das crises de mortalidade, sempre sob a perspectiva demográfica, das crises de mortalidade e estrutura da família, da estrutura demográfica e das consequências, e o retorno ao estado estável após as crises. O professor Giovanni falou que há vida após a crise, então vamos ver, do ponto de vista demográfico, o que pode acontecer diante de uma situação de crise. Nós tivemos, pelo menos desde a primeira metade do século XIV, uma série enorme de crises de mortalidade. Do ponto de vista dessa periodicidade, o primeiro período, que vai da primeira metade do século XIV até mais ou menos a primeira metade do século XVII, nós tivemos crises de mortalidade a cada 20 ou 30 anos. E eram crises de mortalidade que a gente pode considerar como crises de mortalidades grandes, porque elas dizimavam por volta aí de 20, 30% da população. E predominava, sobretudo, as pestes. Então, eram crises muito violentas do ponto de vista da letalidade. Era como se a gente, hoje a gente tem essa Covid-19, vocês acompanham as estatísticas e veem o número de pessoas infectadas e o número de mortes. Naquela época, como se a gente tivesse mais ou menos uma letalidade quase que de 100%. Era muito difícil as pessoas que eram contaminadas sobreviverem das pestes que acometiam a população. A partir já na segunda metade... Oi. Só um pedido, desculpa interromper. Alguém falou alguma coisa? Sou eu, Glauco. Clica na palavra ocultar, acho aí, só para a gente poder enxergar perfeitamente sua tela. Oi? Faz o favor só de clicar na palavra ocultar, azul, embaixo à direita, para a gente poder enxergar o seu PowerPoint inteiro. Ok. Aí, obrigado. Ok. Obrigado, eu que agradeço. Então, a partir já da final do século XVI, primeira metade do século XVII, até mais ou menos metade do século XIX, essas crises começaram a ser mais espaçadas, mais esparsas e menos violentas. Então, elas deixavam a mortalidade, que antes era multiplicada por 4, agora passa a ser multiplicada por 2 ou 3 vezes, e predominavam as epidemias relacionadas a fatores sociais, as febres tifoides, muito ligadas à questão alimentar, à miséria, ao confinamento das pessoas, aos hábitos de higiene que eram muito precários. Então, as possibilidades de contaminação eram muito, muito grandes. Desculpa. Fazendo confusão aqui com a minha apresentação. E aí eu ousei colocar metade do século XIX, coloquei até início do século XXI, para marcar esse período que eu acho que está se iniciando agora,
da última epidemia de cólera até basicamente os nossos dias, as crises de mortalidade eram, sobretudo, causadas por guerras, por conflitos. Nós tivemos as guerras mundiais e a gente teve alguns outros conflitos relativamente isolados. E no século XXI, eu coloquei aí, a gente tem o advento da Covid-19, né, que está se configurando como uma crise de mortalidade, porque o número de mortes é realmente muito grande, muito superior à mortalidade nos tempos normais. Então, para falar um pouco sobre as crises de mortalidade, crescimento populacional, vocês vejam que no início, né, eu disse que a cada 20, 30 anos, 40 anos, a gente tinha crises de mortalidade, né? E uma das questões que podem ser colocadas, né, e que eu coloco para vocês pensarem também um pouco hoje, é em que medida, né, que essas crises de mortalidade, elas se configuravam como uma regulação do crescimento populacional. Porque em condições normais de temperatura e pressão, né, em geral, o número de nascimentos tende a ser superior ao número de mortes. Então, na verdade, a gente tende a ter, não é a situação, em alguns países eu sei que já não vivenciam isso mais, e o Brasil, daqui a pouco, daqui a algumas décadas, também vai deixar de vivenciar isso, ou seja, o número de nascimentos maior do que mortes, mas antes a gente tinha um número maior de nascimentos do que de óbitos, né? E a questão que se colocava é em que medida que as crises de mortalidades elas atuavam como um fator de regulação do crescimento populacional nos moldes malthusianos, né? Ou seja, em que medida que a economia, a produção de alimentos, a produção de riquezas não dava conta, né, de sustentar um crescimento populacional tão acelerado, e a gente tinha deterioração tão perversas, tão grande das condições de vida, que geravam crises de mortalidades causadas por epidemias, por doenças contagiosas que dizimavam uma parcela muito grande da população. Ao que parece, não é a situação que a gente tem hoje, embora, né, daqui a pouco a gente vai ver que nas definições de crise com as quais a gente trabalha em relação às crises de mortalidade do passado, elas são crises de caráter eminentemente exógeno, né? É uma elevação inesperada, né, e muito longe de ser normal nos óbitos em função de uma causa exógena à população, nos moldes que a gente tem hoje, né? A Covid-19 não era uma doença que estava aí, né? Ela apareceu independentemente, né, em alguns países, ou na maioria dos países, das condições de vida da população. Há uma discussão, né, se, de fato, né, a gente pode considerar essa crise de mortalidade que a gente está vivendo hoje como absolutamente exógena, uma vez que ela pode guardar algumas relações com hábitos de higiene e hábitos alimentares na região onde esse vírus surgiu. Mas, na definição de crise, né, quando a gente tem uma crise, o número de mortes começa a subir, né, começa a subir de uma forma muito acelerada, atinge um ponto e depois cai rapidamente, né? O que hoje a gente está vivendo, né, está todo mundo buscando, né, um pico. O pico vai ser em maio, ele era em abril, ele passou para maio, ele passou para junho, nós estamos em julho. Ontem, aqui em Belo Horizonte, aliás, hoje o governador falou que o pico vai ser em agosto, e a gente não vai se assustar se em agosto disser que é em setembro, de tal maneira que a gente ainda não sabe, né,
o ponto ou o pico dessa crise, mas já está se configurando uma crise de mortalidade em função de uma elevação muito grande da mortalidade em função de uma causa exógena. E isso, né, na definição de crise, a definição a gente leva em consideração duas coisas, né? O que acontece, qual que é o panorama, qual que é o cenário durante o período de crise e qual que é o cenário após o período de crise. E durante o período de crise, né, as crises de mortalidade do passado, uma coisa que ocorria muito era uma mobilidade populacional intensa, uma migração de as pessoas fugindo, né, das áreas que eram assoladas pelas epidemias. Se vocês já assistiram algum filme épico, algum filme de época, e que ilustrava algumas dessas crises, possivelmente vocês devem ter visto que as pessoas colocavam barreiras, colocavam as fronteiras, né, de tal forma que não permitisse a entrada de pessoas oriundas de regiões ou de áreas acometidas com crises de mortalidade. E durante o período de crise também, uma coisa que acontecia e que tem acontecido hoje também é que os casamentos diminuem rapidamente, as pessoas adiam, né, o seu plano de casar, muito em função de razões econômicas, né? Isso é uma coisa que a gente tem tido notícia hoje, os casamentos estão sendo postergados, não apenas para evitar, né, a aglomeração de pessoas, mas também as pessoas adiam os planos em função de uma indefinição causada por uma crise de mortalidade que acaba gerando uma crise também econômica, porque causa desemprego, causa perda de renda, isso tem acontecido hoje, não apenas o desemprego, mas também a redução de jornada de trabalho com redução de salário, né? Então as pessoas postergam os seus planos, tanto de casar, quanto os seus planos também de terem filhos. As concepções também caem durante um momento de crise. Provavelmente, quando a gente estiver analisando as informações daqui uns 2, 3 anos, quando a gente estiver analisando as informações de nascimentos e de óbitos do ano de 2020, a gente vai ver, né, com os dados do registro civil, uma redução no número de casamentos, uma redução no número de nascimentos e um aumento expressivo das mortes, né? E comércio paralisa ou paralisava-se naquela época e paralisa hoje também, né? As atividades econômicas, elas passam a ser menos intensas, né? Independentemente, eu diria, né, da raiz da crise ou da causa da crise. Hoje, a gente tem uma paralisação muito grande em função da possibilidade de contaminação, né? No passado, também a possibilidade de contaminação fazia com que as atividades econômicas fossem desaceleradas, e a gente tem uma diminuição, né, no ritmo da vida social. Apenas para fazer um paralelo, né, está ali no slide, vocês estão vendo, os que podem escapam para o campo ou para as zonas ainda não atingidas pela epidemia, né, para ilustrar o movimento de migração. Hoje, né, vocês devem conhecer pessoas e famílias que também estão fugindo das situações de crise, né? Os condomínios, as casas de campo, etc., nunca foram tão ocupadas como tem sido agora, né? Tem um boom imobiliário nos condomínios aqui em Belo Horizonte, próximo de Nova Lima, ou em Nova Lima e em arredores. As pessoas não conseguem mais alugar casas porque elas estão sendo buscadas e ocupadas, as pessoas estão fugindo para as fazendas, fugindo para os sítios, né? A ideia, né, com o pretexto, né, é de você ter condições mais de uma vida um tanto mais confortável e mais isolada, mas de toda forma caracteriza uma fuga
em situações ou para ambientes de menor risco de contaminação. Bom, do ponto de vista da definição em relação ao período pós-crise, né, o que a gente olha é, do ponto de vista demográfico, a capacidade de reação da população. Então, quando a gente analisa as informações, dizer, olha, será que houve crise de mortalidade? A gente olha não apenas o número de óbitos, mas também as condições, aquelas condições que eu citei agora há pouco, em relação ao período durante a crise, mas também depois da crise. Então, depois a gente analisa se a população está se comportando como se alguma coisa muito grave tivesse acontecido e tivesse ameaçado a existência dessa população, a sua capacidade de reprodução. Então, no período posterior à crise, em geral, o que a gente tem, por exemplo, é recasamento após a morte de um dos cônjuges, né? As pessoas buscam, aqui está casamento, né? Mas, e eu vou continuar falando casamento, mas nos períodos atuais a gente diria que é união, né? Então, as reuniões de pessoas que estavam casadas ou em união estável, após a morte de um dos cônjuges, tende, né, a refazer a sua vida. Né? E há também um fenômeno importante de antecipação dos casamentos. As pessoas adiam durante a crise e depois da crise uma antecipação, não apenas, né, a realização daqueles casamentos que foram postergados, mas muitos casamentos que foram adiantados em função de heranças, porque alguém faleceu, né, e deixou, e reduziu, então, o tempo que as pessoas tinham para acumular bens suficientes para formar a sua própria unidade domiciliar. Né? E também um aumento da fecundidade marital em resposta ao falecimento de um ou de alguns filhos. Né? Na situação atual, eu diria que mais ainda a gente vê isso, principalmente porque a gente tem uma fecundidade muito reduzida. Então, as pessoas, alguém que perdeu seu filho de 4, 5 anos, vai tentar repor, né? Se é filho único, enfim, tem uma tendência, né? Nem todos, evidentemente, vão fazer isso, mas tem uma tendência da população tentar se recompor. Então, a gente observa, e muito provavelmente observará daqui a alguns anos, quando estiver analisando as informações relacionadas a 2020, um aumento da fecundidade marital, da fecundidade entre os casais, né? Redução do celibato definitivo, isso vale muito para as populações do passado, né, que algumas pessoas optavam, né, entre aspas, por não casar, por não ter filhos, e num período posterior à crise, quando você tinha 20%, 30% da população dizimada, né, você tinha comportamentos diferentes em relação ao comportamento habitual, e uma das diferenças é a redução daquelas, né, que decidiam por serem celibatárias. Então, uma redução do celibato definitivo e, para os casais, né, que tinham o que almejava um número maior de filhos, uma redução do intervalo entre nascimentos. As pessoas tentavam, então, compensar as perdas que haviam ocorrido. Então, numa situação de crise ou pós-crise, né, a gente tem uma série de fatores que conduzem a uma elevação na taxa de reprodução da geração ou da coorte que está vivenciando aquele período pós-crise. Então, a definição de crise, né, a gente pode levar em consideração, né, a situação durante o período de crise e ao comportamento, e olhar o comportamento da população após o período de crise, ou a reação, a capacidade de reação. Isso tudo são indicadores que nos levam a dizer o seguinte: olha, o aumento da mortalidade foi tão grande, foi tão excepcional em relação às condições normais, né, que gerou
uma série de reação, uma série de comportamentos diferentes daquele do ponto de vista demográfico, diferentes daqueles que vinham ocorrendo até então. Então, uma definição de crise, a gente leva em consideração, né, as condições observadas durante o período da crise demográfica, propriamente dita, e durante o período imediatamente posterior à crise. Supondo, né, e eu imagino que, e espero que não estejamos errados, que essa crise, né, ela passe em 2019, quando a gente, em 2020, né, quando a gente estiver olhando para os dados de 2021, 2022, 23, 24, a gente vai ver uma série de comportamentos que provavelmente nos levarão a dizer o seguinte: olha, de fato, em 2020 teve uma crise. A população está se comportando de uma forma diferente da tendência que vinha sendo observada há alguns anos atrás. Em relação à crise e estrutura da família, nós temos algumas repercussões dessas crises que estão relacionadas a alguns fatores. Primeiro, a distribuição da população em famílias, em comunidades econômicas, sociais, demográficas, a forma como a população está organizada, né? Isso tem um efeito importante sobre as consequências da crise, né? Se a gente tem grandes áreas urbanas, ou se a gente tem população vivendo em aglomerados, numa densidade demográfica muito grande, ou se a população está organizada em espaços mais esparsos e mais em menos aglomerados, né, no território. E isso diz respeito à distribuição da população no território, nas cidades, nas aldeias. Aí, aldeias é porque, como eu disse, eu estou me referindo muito às crises de mortalidade no passado, às comunidades rurais, aos grupos isolados, ou seja, a maneira como a população está organizada exerce um papel importante nas consequências. Daqui a pouco a gente vai ver algumas das crises de mortalidade do ponto de vista demográfico. De tal maneira que a gravidade de uma crise, ela não é a função apenas, né, do número de mortes, da incapacidade da população de reagir à crise, mas ela é em função também da percepção individual da existência, ou da proximidade e da gravidade da crise. Então, assim, percepção é uma coisa extremamente importante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente tem vários exemplos do mundo afora, né, de como que isso afeta. De repente, um chefe da nação não percebe, né, esse aumento enorme de contaminação, de mortalidade, como uma crise, né, e isso tem consequências que podem ser graves do ponto de vista do acometimento da população e do ponto de vista de quais que são as consequências, tanto demográficas quanto econômicas, de uma crise de mortalidade. Bom, o que a gente tem dos estudos, olhando a situação das crises de mortalidade no passado, né, em relação à estrutura da família, e quando a gente tem um aumento no número de óbitos de mais ou menos 50% de aumento na mortalidade, em geral, aquelas famílias constituídas por um casal e um filho, 64% delas, em torno de 64%, terão pelo menos uma morte, né? E nas famílias maiores, isso acontece com mais frequência, né? As famílias com 4 pessoas, em 80% dos casos, há uma morte na família de 6 pessoas, 94% dos casos, e assim sucessivamente. Mas, de toda forma, isso, evidentemente, que eu estou me referindo à média da população,
né? Portanto, há diferenças sociais, há diferenças, né, econômicas. No caso, só fazendo uma digressão, né, na Covid-19, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega as informações para Fortaleza, né, que teve um surto, né, muito grande, vai perceber, quando a gente olha os dados regionalizados, né, que a contaminação começou na classe alta de Fortaleza, nos bairros onde estava a situação, a população de maior poder aquisitivo. Depois ela foi se estendendo para a periferia da cidade, para as áreas mais pobres. E quando isso do ponto de vista da contaminação. E quando as mortes começaram a aparecer, elas já surgiram massivamente nos bairros periféricos e nas favelas, e a população que tinha, entre aspas, levado a contaminação até o município, essa população, quer dizer, a letalidade dessa população foi bem menor, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a desigualdade é um fator importante, mas para determinar, né, as famílias que vão ser acometidas ou que vão sofrer alguma perda em função da crise. Mas, se é uma crise dessa magnitude, se a gente tem um aumento de 50% da mortalidade, o mais provável é que, em média, as famílias pequenas, de 3 pessoas, 64%, ou quase 2/3 delas, né, terão pelo menos uma morte, o que significa uma situação extremamente preocupante e que ajuda a gente a explicar o porquê da reação no período pós-crise. Quer dizer, se todos os domicílios são afetados, se todas as unidades familiares são afetadas, certamente a população buscará alguma reação diante desse perigo, né, que vai assolar essa comunidade ou essa população, né? Ainda do ponto de vista da estrutura demográfica e das consequências das crises de mortalidade, a gente pode dizer que elas estão relacionadas basicamente a 3 coisas. Uma é, evidentemente, a intensidade da crise, né? Se você teve um aumento de 50%, se o número de óbitos dobrou, se ele foi multiplicado por 3, se ele foi multiplicado por 4, isso vai ter uma influência muito grande na capacidade de reação e nas consequências futuras para a população que foi acometida por essa crise de mortalidade. E tem um outro fator que é extremamente importante também, que é o diferencial por sexo, por idade, por urbano, por rural. Quer dizer, se a gente tem uma crise de mortalidade que ela assola mais um sexo do que o outro, se morrem mais homens ou se morrem mais mulheres, isso certamente vai ter uma influência na capacidade dessa população de reagir à crise. Digamos que a gente tem uma crise de mortalidade em que morrem mais mulheres do que homens. Então, a gente vai ter um mercado matrimonial, né, tanto presente quanto futuro, que vai ter um descompasso, né, que vai exigir da população modificações nas formas ou nos critérios que são utilizados, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista social, e até do ponto de vista jurídico, que permitem uniões. Daqui a pouco, ou casamentos, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Mas sexo é uma variável importante, idade é uma variável importante, né? A gente vê pessoas dizendo, mas estão morrendo os velhinhos, que já iriam morrer mesmo, etc., isso não vai fazer muita diferença, e provavelmente a gente veria, né, outros depoimentos, né, se a gente estivesse diante de uma crise de mortalidade que estivesse dizimando massivamente crianças e jovens, né? A gente certamente estaria diante de reações muito diferentes daquelas reações que a gente tem hoje, tanto do ponto de vista
da nossa consternação em relação aos óbitos, quanto do ponto de vista das consequências demográficas que isso terá. Mas, do ponto de vista ainda das consequências da crise, da estrutura demográfica, outro fator importante, além da intensidade da crise, da estrutura diferencial da crise, é o grau de coesão da população e os mecanismos de resposta ou de reação. Quer dizer, a forma como essa população desenvolve estratégias de sobrevivência, estratégias comunitárias, estratégias de reunificação, vão ser muito importantes para a gente entender depois quais que são as consequências, ou de que maneira que a população reagiu a uma situação de crise de mortalidade. Estou olhando aqui meu tempo, tem um tempinho aqui. Bom, ainda do ponto de vista da estrutura e das consequências demográficas, as relações demográficas agem em 3 níveis diferentes: no nível interpessoal, no nível da família e no nível da população. Do ponto de vista interpessoal, né, as crises ou a morte que afeta, né, os indivíduos, a perda de um filho, de um noivo, de um marido, de uma esposa, ela é definitiva única e exclusivamente para a pessoa que sofreu, né, mas não necessariamente para a sociedade. Então, a gente vê, né, às vezes, abismado, né, algumas insensibilidades do tipo, olha, mas fazer o que se há de fazer, né? As pessoas vão morrer um dia, né? E algumas estão morrendo agora, né? Infelizmente, esse vírus veio e está dizimando. Ou então, as pessoas, se a gente quiser um depoimento um tanto mais artístico, né? As pessoas vão falar assim, mas eu tinha tanta coisa para falar, você está me perguntando de crise, por que a gente não lembra de esse é um país que vai para frente, Então, do ponto de vista interpessoal, né, a gente vê muito, isso tem a ver muito com coesão de população, com comunidade, com sensibilidade, com percepção, mas no plano interpessoal é algo muito da pessoa, né, com ela mesma ou com o seu núcleo ou ciclo familiar. Mas de tal maneira que também do ponto de vista, pensando do ponto de vista interpessoal, as pessoas reagem à crise. E uma das reações é a reposição. E essa reposição tem a ver muito com qual que é a perda, né? Infelizmente, se a gente perde o pai ou a mãe, a gente não tem como repor. Mas, provavelmente, se a gente perde um filho ou uma filha, a gente pode repor. Ou se a gente perde o cônjuge, o marido, a esposa, a gente tem condições de repor. Então, a morte de uma criança ela pode ser substituída por um outro nascimento. As pessoas, principalmente, eu imagino que as pessoas que perderam filhos, e a probabilidade é que tenham perdido os filhos únicos, se tiverem condições, ou se tiverem a idade reprodutiva, provavelmente vão tentar substituir, da mesma forma que num período pós-crise as pessoas vão tentar refazer as suas uniões, os seus casamentos, e isso vai depender, evidentemente, do mercado matrimonial. De repente, se você tiver uma crise de mortalidade que mata 60% dos homens, as pessoas vão casar com quem, né? E provavelmente isso vai levar essa população a rediscutir, por exemplo, a monogamia, né? Porque você vai ficar com o mercado matrimonial de tal maneira que algumas pessoas vão ficar sem par, de maneira tal que você tem que resolver isso, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista jurídico, né? As pessoas tentam, do ponto de vista interpessoal, a resolver as situações causadas pelas crises de mortalidade, né? A morte do marido ou da esposa pode dar lugar a um outro casamento, ou uma outra união, e assim sucessivamente.
No nível da família, ou do ciclo familiar, né, a gente tem, eu já acabei adiantando isso, né, um mercado tem muito a ver com o mercado matrimonial. Quer dizer, no passado, e essa referência ao passado é importante, né? Quando a gente tinha 20%, 30% da população sendo dizimada, né? Você tinha figuras de lares, né? Muito deteriorados. A gente tinha famílias cujas crianças tinham perdido o pai e a mãe, então assim, a gente tinha reunião ou recomposição, né, dessas unidades domiciliares ou familiares, famílias que a mulher tinha ficado viúva, ou o homem tinha ficado viúvo, e que você tinha estratégias também de recomposição, isso também matizado por condições sociais e por condições econômicas, de tal maneira que a gente via no período de crise, o pós-crise, uma série de arranjos ou de rearranjos que não se via antes, né? Então, a gente tinha muito, meu irmão, coitado, faleceu, deixou a mulher e 3 filhos, então eu vou trazer essa mulher e 3 filhos para morar comigo, com a minha esposa, e mais os meus 3 ou 4, enfim, estou criando uma situação que hoje parece absolutamente inverossímil, mas que ocorria muito na época, que eram recomposições nesse estilo e que levavam a população a comportamentos totalmente diferentes em relação aos comportamentos que eram vistos no passado, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista da recomposição do ciclo ou do núcleo familiar. Tem também uma consequência que a gente tem que pensar no nível do conjunto da população, né, ou das interrelações entre diferentes grupos sociais e econômicos, entre o urbano, entre rural, entre cidades, né, que diz respeito à mobilidade da população. Quer dizer, a crise ela pode alterar ou afetar de maneira mais ou menos grave a distribuição da população no território, né? Se a gente tivesse, por exemplo, no Brasil, assim, olha, o Espírito Santo não tem ninguém contaminado, né? Muito provavelmente, né? Algumas pessoas já estariam pensando, assim, por que não mudar para o Espírito Santo? Por que a gente vai ficar aqui correndo risco, né, em Minas Gerais, a situação está ficando intensa, se a gente sabe que o Espírito Santo é um lugar privilegiado, que esse negócio não chegou e não chegará lá, né? Então, a gente tem, né, uma redistribuição de população que pode ser induzida ou influenciada por áreas que são mais ou menos sensíveis ou atingidas pela crise de mortalidade ou pelos vírus ou pela epidemia que causou a crise. Então, a gente tem uma propensão, né, uma mobilidade de população, onde as pessoas vão tentar um novo equilíbrio, um reequilíbrio, né, mas que garanta a sobrevivência da sua pessoa, da sua família e da sua população, se a gente pensa nesses 3 níveis que, afinal de contas, são sobrepostos. Mas, avançando um pouco em relação ao retorno ao estado estável, aquela situação que Giovanni falou que a gente vai viver, né, que é um período pós-crise, né? Então, a gente pode pensar do ponto de vista, sempre do ponto de vista demográfico. Está rindo, Giovanni? Mas estamos Ri para todos não querendo chorar, professor acreditar nisso, Roberto. né? Então, cada epidemia... Oi? É rir para não chorar. Bom, então a gente tem que pensar
né, do ponto de vista das consequências em relação à volta ao estado de normalidade, né, e ao estado estável pós-crise, vai depender muito, acho que vocês já devem ter sacado isso, né, a qual parcela da população que foi atingida por essa crise, né? Se a crise, como está colocado aí no slide, for do tipo A, uma mortalidade jovem adulta, né, a gente pode estar mais ou menos seguro que a renovação futura vai estar assegurada. Por quê? Né? Se ela atinge a população jovem, adulta, e se ela não atingiu a população de crianças, né, essas crianças vão entrar em idade reprodutiva, né, com todo o seu montante, né, que tinha antes, e vai assegurar a renovação dessa população, né? Então, se eu tenho uma crise que ela afeta, sobretudo, a população adulta jovem, né, a renovação futura da população, mantendo todos os fatores constantes, ela vai estar, do ponto de vista demográfico, assegurada, porque eu não mexi com a população que vai entrar em idade reprodutiva, em idade de casar, em idade de unir, em idade de ter relações sexuais e de ter filhos. Mas se essa mortalidade, ela atinge a mortalidade, sobretudo, é uma crise que mata, sobretudo, a população infanto-juvenil, né? Então, essa renovação, né, da população, ela tem que ser feita por aqueles que sobreviveram, né? Então, você veja que há um comprometimento maior quando você começa a afetar a população mais jovem que ainda não entrou em idade reprodutiva, ou que ainda não adquiriu a capacidade de ter filhos e de se repor, tá certo? Então, se a mortalidade recai, sobretudo, para esse segmento infanto-juvenil, tem uma parcela de população que vai ter que dar conta, que correr atrás, possivelmente aumentando o número médio de filhos, etc., para dar conta de repor a população. Mas certamente, ou muito provavelmente, a gente vai ter um comprometimento, né, da capacidade de volta dessa população ao seu ritmo de crescimento normal. Ou se a mortalidade atinge as pessoas, eu coloquei idades maduras, para não dizer idades mais idosas, mais velhas, né? Então, a renovação futura ela vai ser afetada muito tenuamente. Por quê? Se a população que morre é uma população que já saiu da idade reprodutiva, né, cabe à população que ficou, a que está em idade reprodutiva, que vai entrar em idade reprodutiva, a reposição dessa população. Então, as consequências, né, elas não são iguais, né, elas dependem muito de qual a parcela da população que está sendo atingida. Tem um outro fator que não está colocado aí, mas se a gente tem um viés também de sexo, né, isso vai ter uma consequência importante do ponto de vista da capacidade da população de retornar a um período anterior à crise. Agora, se a gente pensa, então, em efeitos demográficos no longo prazo, e se a gente pensa, digamos que a crise atinge uma mortalidade de crianças, né? Então, certamente, isso vai ter um efeito muito importante, muito deletério sobre a estrutura etária da população. Se a gente dizima aí 20%, 30%, 40% de crianças, né? A gente vai ter, quando a gente coloca uma pirâmide etária de população, uma base muito pequena. E essa pirâmide vai ficar um pouco manca, né, até que essa população saia de cena, 60, 70, 80, 90, 100 anos depois. Então, e isso vai certamente afetar o mercado matrimonial, o mercado de uniões. Então, se é uma crise que dizima crianças, né, eu vou ter menos gente
entrando em idade reprodutiva e, portanto, eu vou ter uma população com menor capacidade de se repor, de voltar às condições de temperatura, normais de temperatura e pressão, que existiam antes do período de crise. Mas, estou olhando aqui para o meu tempo, se a crise, ou se essa mortalidade atinge, sobretudo, as populações de idades adultas, adultas jovens, então essa perturbação ela é menos acentuada do que no caso das crianças, porque algumas dessas pessoas elas já terão reproduzido, elas já terão se reposto, tá certo? É diferente de uma crise que mata muito criança, porque você certamente vai chegar quando a população tiver 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40 anos, né? É uma população bem menor, né, para dar conta de se reproduzir. Mas se ela atinge as pessoas que já são jovens, já adultas, já estão em idade reprodutiva, algumas daquelas que escaparam, né, algumas terão morrido e já terão deixado herdeiros, já terão, entre aspas, cumprido o seu papel do ponto de vista da tentativa de reposição ou de perpetuação da espécie. Quer dizer, algumas já terão realizado a sua fecundidade, já terão tido filho. Agora, se essa mortalidade ela atinge uma população de 50 anos e mais, e aí está 50 anos e mais, e não 60 anos e mais, 50 anos aí é chave um pouco, muito ainda convencional, né, muito conservador, 50 anos para marcar a saída, pelo menos, das mulheres da idade reprodutiva, né, que a idade reprodutiva clássica é de 15 aos 49 anos, embora a gente tenha muitas pessoas tendo filhos antes muitas mulheres tendo filhos antes dos 15, a gente tem hoje até um aumento muito grande de população tendo filhos depois dos 49 anos. Eu estava lendo na semana passada um artigo mostrando, com dados do Brasil, né, mostrando quanto, né, que as mulheres estão postergando a idade a ter filhos. Tá? As mulheres que tendo filho depois dos 35 anos, teve um aumento de 56% dos casos, que é uma coisa muito grande. Mas, enfim, é porque as mulheres estão postergando e hoje a gente tem uma série de mecanismos que faz com que algumas possam, quando querem, ter filhos depois dos 49 anos. Mas aqui esse limite de idade, só para dizer o seguinte, se a gente tem uma mortalidade que atinge a população que já saiu da idade reprodutiva, o efeito vai ser muito pequeno sobre a capacidade de recuperação dessa população. Né? Então, a gente vê até assim, alguns governantes falando assim, olha, mas fazer o quê? A pessoa já estava velha, já tinha uma comorbidade, já era diabético, já era hipertenso, morreu, né? A gente só tem que lamentar, mas isso, provavelmente, essa população já não está mais no mercado de trabalho, essa população já não tem capacidade de se reproduzir, né? E ela possivelmente vai deixar para trás uma população que vai tender até a não substituí-la, né? Porque, como eu disse, a gente não tenta, a gente, quando perde um pai, infelizmente, né? Então a gente fala assim, olha, então casal discute, o que a gente faz? A gente vai ter mais um filho em função disso, que é uma discussão diferente de quando você tem 3, perde um, quando você tem 2, perde um, quando você tem um e perde aquele, né? Que levam os casais a discutirem o que fazer. Mas quando atinge a população que já saiu da idade reprodutiva, da idade de ter filho, né, o comprometimento da capacidade de recuperação é muito, muito pequena. Então, a curva de nascimentos ela vai ser produzida como, mais ou menos, como se a crise não tivesse interferido, porque é uma população que não vai tentar recuperar essa perda, a não ser, é claro, que sejam perdas de pessoas em idades mais jovens, sobretudo
crianças. E a estrutura etária dessa população não será muito afetada, porque essa população já está lá no topo da pirâmide, 70 e mais, 80 e mais, etc., e não vai afetar muito as faixas etárias anteriores. Né? Mas o fato é que quanto mais, né, a crise atingir as idades mais jovens de uma maneira mais violenta, de uma maneira contundente, mais o desenvolvimento da população vai estar comprometido e maior será a gravidade de crise. Então, uma crise, ela afeta muito a capacidade de recuperação da população quando ela atinge a população de crianças, esse comprometimento reduz na medida que você vai aumentando a faixa etária das pessoas que nos deixam em função da crise. Né? E aí, fazendo um paralelo com os dias de hoje, né, se uma epidemia violenta de gripe ou de infecção pulmonar atinge somente a população de 50 anos e mais, a gente vai ter certamente um declínio imediato da população, mas a gente não vai ter uma consequência muito grande do ponto de vista da capacidade dessa população se repor. Mas haverá uma aceleração, muito provavelmente vai haver uma aceleração de sucessões e uma ligeira retomada da nupcialidade, né, dos casamentos ou das uniões em função, né, da facilidade que pode ter alguns casais em formação de conseguir recursos suficientes para formar a nova unidade domiciliar, uma vez que você tem essas sucessões, heranças, etc. Então, vocês vejam que, do ponto de vista demográfico, né, é importante a gente saber qual que é a faixa etária, qual que é o sexo da população, e é importante saber qual que é a conformação da população, de que maneira que ela está distribuída no espaço e no território, e, evidentemente, que eu não falei aqui, né, mas a gente tem que olhar também do ponto de vista de como essa população vai se comportar, vai se repor, diante de uma crise de mortalidade, de que maneira ou com que gravidade ela vai afetar a economia do país. Isso é um fator não desprezível, mas o viés que eu coloquei aqui foi um viés eminentemente demográfico, que eu espero que vocês tenham acompanhado um pouco. Aí um pouco da bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação, e é isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado. Agora, o que eu faço aqui para voltar a ver vocês? É só fechar. Aí, ó. Eu já fechei. Parar a apresentação. Isso, parar a apresentação. Professor Roberto, muitíssimo obrigado. Gente, muito obrigado. Adorei a apresentação, estava aqui todo saudosista, né, das aulas de análises históricas da população, lá na pós-graduação em demografia, né, deu uma baita de uma saudade esse período, muito obrigado, foi muito produtivo, muito bom relembrar tudo isso. Vamos abrir, então, aí para uma rodada, né, de perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum contraponto? Pode, inclusive, ligar a câmera e falar. Nós temos aqui uma pergunta do Caio Ferreira dos Reis. Ele está perguntando, se o aumento da taxa de mortalidade não se relaciona com apenas uma causa em específico, como no caso da Covid, ainda se define uma crise de mortalidade? Eu vou respondendo uma a uma.
Eu acho que pode ser, né? O pessoal ainda está meio tímido aqui, eles ainda não... Vou ter que puxar a língua aqui da galera. Ela é definida muito em função de qual que é o estrago que se causa do ponto de vista de aumentar muito o volume de mortes. Por exemplo, a gente teve, nos anos 70, no final dos anos 70, final dos anos 80, por exemplo, em Belo Horizonte, nós tivemos um surto muito grande de meningite, né? E que matou muita criança. Mas não houve uma elevação tão substancial no número de mortes. Então, isso não chegou a configurar uma crise de mortalidade, porque não causou um volume muito grande, muito superior ao volume de mortes. É certo que quando a gente analisa essas informações, a gente vai ver, então, um aumento muito expressivo nos óbitos causados por aquela causa, né? E em relação aos anos anteriores, depois uma situação de normalidade. Mas uma situação que não chegou a alterar a média, do ponto de vista da média de óbitos, certo? Isso não chegou a alterar. É uma situação diferente do que a gente tem hoje. Mas se eu entendi bem a pergunta, você também está falando do fato de que a gente tem hoje uma probabilidade de morte muito maior das pessoas que são contaminadas daquelas que já têm algum outro tipo de doença, alguma comorbidade. Então, a pessoa que já era diabético, a pessoa que já era hipertensa, a pessoa que já tinha um tumor, etc., que você tende a agravar muito a situação, né? Mas, assim, do ponto de vista de considerar se houve ou se não houve crise, se houve um aumento muito expressivo do número de mortes em relação a uma determinada causa, que pode até ser várias causas. Digamos que você tem vou fazer um paralelo aí com a Covid-19, né? Você tem infectados, etc., e a pessoa se cura da contaminação do vírus, ela deixou de ter o vírus, mas ela morre porque ela era diabética. Um tempo depois ela morre, e isso pode ter causado uma fragilidade tal, um efeito colateral de tal ordem, já tem gente estudando isso, os efeitos colaterais, algumas pessoas que se recuperam, né? A gente já tem informações sobre isso, que se recuperam e depois voltam e morrem. Assim, estava diabetes, pegou Covid-19, internou, curou, saiu, voltou para casa e depois volta para o hospital e morreu de diabetes. Estava com um neoplasma, pegou Covid-19, se tratou, curou depois de um tempo, porque é preciso ver quais que são as sequelas. Mas do ponto de vista de considerar isso crise, se a gente tem um aumento expressivo no volume de mortes. E aí, né, vai nos levar, essas situações vão nos levar a fazer estudos não apenas com as causas básicas de mortalidade, mas também com as causas associadas de mortalidade, porque na declaração de óbitos, a gente tem o registro de pelo menos 3 causas, né? Então, a gente provavelmente vai saber se aquela pessoa, né, que teve diabetes também, se a aceleração, né, daquele quadro até se tornar letal, até a morte, ela teve a ver ou ela recebeu a influência da contaminação com Covid-19. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm diabetes, mas combinada com hipertensão, né, eu tenho um risco de mortalidade maior. Então, as pessoas que têm câncer, combinado com a hipertensão, da mesma forma que a gente tinha no passado, as pessoas que tinham diarreia, né, combinada com desnutrição, isso levava à mortalidade infantil, né? Mas assim, do ponto de vista de definir a crise, né, se houve um aumento expressivo na taxa de mortalidade. E aí vamos ver a causa,
às causas ou o conjunto de causas. Hoje, mais do que no passado, a gente tem condição, né, de estudar causas múltiplas de morte. Então, ver quais que são as causas associadas à causa básica de mortalidade. Uhum. Não sei se Ok. respondi, Caio. Marcelo? Temos uma outra pergunta aqui do Alberto Almeida, que está falando o seguinte: o perfil demográfico pós-pandemia pode variar de acordo com o nível socioeconômico dos países? Pode. O perfil demográfico pós-pandemia, se ele pode. Ele pode. Ele pode por quê? Porque você tem um diferencial muito grande socioeconômico de mortalidade. Veja aquele exemplo que eu dei de Fortaleza, né? As pessoas que foram contaminadas, né, foram as pessoas da classe alta, dos bairros chiques de Fortaleza. As pessoas que morreram foram as pessoas que estavam na periferia da cidade. Quer dizer, a contaminação não começou por elas, mas quando chegou até elas, ela foi letal. Tá certo? Então, você tem uma situação, né, pós-pandemia, porque a letalidade, ela é diferencial. Quer dizer, a gente está vendo os dados, você está com 80% dos leitos ocupados, dos leitos de UTIs, mas tem uma coisa que muito pouca gente está prestando atenção. São 80% de leitos de SUS. Para a população de maior poder econômico, ainda não está faltando vaga, ainda tem vaga, tá certo? Mas, para a população que depende do SUS, a coisa está um tanto complicada. Então, você tem diferenças de tal maneira que depois você precisa analisar qual que eram as características das pessoas que nos deixaram, e de que maneira que isso mudou o perfil da população. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando eu estou com uma população fechada e migra alguém, né? Ou migra um conjunto de população. Isso vai ter uma influência sobre as características da população. Essa população chegou com qual idade, com qual século, com qual renda, com qual nível de instrução, com qual poder aquisitivo. Então, assim, da mesma forma, então, você tem diferenças. Como, né, essa mortalidade é diferencial por status socioeconômico, né, no pós-pandemia, a gente vai ter que analisar isso. Qual população, qual parcela de população, e mais os dados que a gente tem até hoje mostram que, assim, a contaminação não está respeitando ninguém, está contaminando todo mundo, mas a morte está sendo extremamente seletiva, tanto em relação às pessoas que já têm alguma morbidade, quanto em relação à capacidade de ter um atendimento mais adequado. Se a pessoa depende do SUS, o risco de mortalidade é maior do que as pessoas que não dependem do SUS. Ok. Temos uma outra pergunta aqui, do José Nunes Guerra Júnior. Boa noite. Considerando que numa crise epidemiológica morram mais pessoas de baixo nível socioeconômico, o IDH do país em que ocorresse tal fato tenderia a aumentar? Não necessariamente, porque as coisas são muito relativas. Isso é a mesma coisa que você dizer o seguinte: olha,
como é que a gente faz para resolver o problema da distribuição de renda no país ou desigualdade? A gente vai falar assim, olha, pobre, né, então não tenha filho, então os nascimentos vão ser sob a maneira da população de maior poder aquisitivo. Não, você precisa ver, uma coisa. Vocês lembram que eu coloquei consequências do ponto de vista interpessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista da população? Tem que ver isso do ponto de vista da população, quer dizer, qual que é a capacidade disso mexer com a média da população, tá certo? Porque, assim, porque hoje, o que ocorre? Nas condições normais de temperatura e pressão, nas famosas CNTP, a gente tem a mortalidade é diferencial por renda. A mortalidade é diferencial por educação, ela já é diferencial, ela já é diferente, tá certo? E ela tem sido diferente há séculos, e isso não resolve a disparidade socioeconômica. O fato da gente, por exemplo, a gente tem homicídios, ele é extremamente diferencial por cor. 80%, 90% das pessoas que morrem por causas violentas, por homicídio no Brasil, são negros. Mas isso não tem o condão de mexer com a composição da população por cor. Tá certo? Você continua tendo uma proporção, tá? Então, tem que ir um pouco devagar com esse andor, porque a coisa parece simples, mas é mais complexa. Essa diferença, né, na mortalidade por socioeconômico, ela já existe hoje e ela já existia antes, ela está aí. A gente está convivendo com elas há décadas, há séculos, e isso não tem resolvido a desigualdade da população. A população continua desigual. Obrigado. Perdão, pessoal, meu microfone estava desligado. A Maria da Luz Góes Campos queria fazer uma pergunta pelo microfone. Por favor, Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Roberto. Estou aqui da UFRN, aluna do professor Moisés. Me senti abraçada. É o seguinte, professor, inclusive é um assunto que a gente está discutindo. Considerando que, na nossa realidade, e a realidade da Covid, que o maior número de mortes está acontecendo em 50 anos ou mais, e que a nossa realidade infanto-juvenil, digamos assim, 87% da distribuição de renda nessa faixa etária no Brasil ganham menos que um salário mínimo, certo? Quer dizer, que essa é a população que vai repor, né, como você falou aí, renovar. Se nós temos um nível tão exagerado de distribuição de renda desse, inclusive, dentro dos 87%, 40% e alguma coisa por cento, ganham menos de R$400 as famílias. Tá? Então, vendo essa nossa realidade especificamente, de que forma você pode nos dizer como é que ficaria o espaço demográfico, né, entre essa geografia econômica, né, no caso, com essa distribuição de renda, e a questão social do outro? Como é que nós vamos realmente, do ponto de vista demográfico, fazer uma análise desse espaço demográfico, do nosso limite entre as duas coisas? Eu queria compreender melhor isso, se você pudesse, na nossa realidade, né? Porque tem a ver aí, mas a gente tem uma realidade, até o colega aí falou do IDH, eu acho que provavelmente nessa circunstância aí vai aumentar, não sei. Ok? Era isso. Muito obrigada. Desculpa aí a demora. Tá. Maria da Luz, né? A gente tem que ver o seguinte: essa população com 50 anos e mais, morrendo, 80%, 87% dela, como você colocou, com uma renda menor do que um salário mínimo, tá certo?
Veja bem, a população que morre com 50 anos e mais, pensando na hipótese, né, de que essa população, essas pessoas deixaram filhos, assim, qual que será a renda, né, dessas pessoas quando atingir essa idade? De que maneira que isso pode ter modificado o cenário? Provavelmente não modificou muito, né? Isso ajuda a explicar também o que o José Nunes colocou, quer dizer, a solução não está por aí, né? Porque você já está numa situação de desigualdade. O fato de você dizimar a população cuja maioria, né, tinha renda inferior a um salário mínimo, né, essa população provavelmente vai ser reposta, né, por pessoas também de níveis de renda não tão diferentes. Agora, isso é uma situação extremamente preocupante, porque, além de você ter uma concentração muito grande dessas pessoas com uma renda muito pequena, você tem muitos domicílios onde essa é a renda da família. E como fica do ponto de vista das pensões, do ponto de vista, até pensando na reforma da Previdência, né, que agora abocanhou, né, mudou muito a questão das pensões, etc. Isso é uma situação terrível, quer dizer, além da gente ter desemprego, além da gente ter subemprego, além de a gente ter uma situação de que uma parcela expressiva da população teve reduzida a sua renda agora, você vai estar lidando com famílias que perderam seu arrimo, né? E não apenas como chefes de domicílio, mas também, assim, avós aposentados e que a renda era a única renda da família, a família não apenas, essa renda não apenas contribuía para a composição da renda familiar, mas em muitos casos ela era a renda familiar. Então, isso vai apontar para um cenário de desigualdade muito grande no país, tá certo? E aí, realmente, é muito preocupante, né? De como vão ser, não apenas como vão ser esses indicadores, né? Mas de como vão ser. A Maria da Luz está pedindo uma réplica, está concedida, pode falar. Sim, professor. Fala aí, Maria. Ok, Roberto. Professor Roberto, desculpe. A minha preocupação, assim, vai muito pelo lado educacional, por exemplo. Que nível educacional essa população que vai ficar, né, que está ficando aí, com a família que não tem nem condição de se reproduzir socialmente no espaço em termos biológicos, imagina em termos educacionais, né, como a gente chama o homem histórico, né, quer dizer, sem a mínima condição. Então, e a gente sabe que nessa classe, né, com esse nível educacional baixíssimo, porque a família não tem condição de dar realmente, essa mão de obra que vai para o nosso mercado, é esse tipo, digamos assim, de indivíduo que nós vamos receber. E também uma coisa que me chama muita atenção, que a quantidade de filhos, né, de nascimento nessa escala da população, nesse nível da população, com educação baixa, nível de renda muito baixo, é muito, muito mais alto do que a nossa média brasileira, né? Então, isso vai ter uma implicação no nosso espaço demográfico, portanto, na nossa pirâmide, na nossa componente. Então, eu estava preocupada muito em relação a isso também, não somente do ponto de vista da renda, mas desse ponto de vista da implicação demográfica, quando, por outro lado, o nível educacional desse contingente que vai aí renovar a nossa população. Era isso. Ok? Uhum.
Tá bom, do ponto de vista da pirâmide demográfica, né, você viu que você não vai ter grandes alterações quando você perde essa população mais idosa, mas do ponto de vista, digamos, da pirâmide educacional, que você está colocando, né, a gente, bom, você tem duas coisas. Primeiro, a tendência que essa substituição, do ponto de vista da formação para o mercado de trabalho, é uma substituição teoricamente mais vantajosa, porque a tendência é que o nível educacional dos filhos tenha sido, ou seja, um pouco superior ao nível educacional dos pais. Mas você tem uma situação muito peculiar hoje, que é o seguinte, olha, nós estamos vivendo uma situação de ensino à distância. Vocês viram o que aconteceu com o Enem, né? Que o ministro que saiu queria manter a data numa situação de desigualdade impressionante, né? Assim, mais impressionante ainda é ver assim, como que alguém lá em cima pensa, né, que a situação, que essa crise está afetando igualmente uma população tão desigual, né? Então, se tem uma parcela de população, da mesma forma que você tem uma parcela de restaurantes que vão continuar fechados, de comércios que não vão se reabrir, você provavelmente terá uma população que saiu da escola e que não voltará, porque ela terá que buscar outras alternativas de sobrevivência. Quer dizer, evidentemente que isso vai depender muito da idade, né? É uma situação muito constrangedora, mas, assim, são hipóteses, muitas delas muito plausíveis, a gente precisa ver o que vai acontecer. Mas a perspectiva, ela é muito nebulosa, ela vai muito além da perda da população, ou da perda de uma população que, às vezes, já estava fora do mercado de trabalho, do ponto de vista econômico, e do ponto de vista demográfico, que já estava fora da sua capacidade de reproduzir. Então, o impacto do ponto de vista social, e principalmente quando a gente coloca qual é a faixa que está sendo atingida, ele não resolve, ele atrapalha muito mais do que resolve as questões da desigualdade que são colocadas hoje para a população brasileira. Mesmo pensando na possibilidade de que uma parcela importante da população, principalmente que está falecendo aí com seus 80 e tantos, 90 anos, você tem uma parcela que está sendo substituída do ponto de vista do nível de instrução, da formação, por uma população com maior número de anos de estudo, etc., mas que terá condições muito precárias, né, de dar conta de resolver isso. Então, assim, acho que as consequências do ponto de vista social e do ponto de vista econômico são muito graves e são muito preocupantes a despeito da luz do fim do túnel que o professor Giovanni falou. Muito obrigada, gostei da sua apresentação. Professor Roberto, nós temos ainda duas perguntas aqui, eu acho que pelo andar da hora a gente pode respondê-las, né? E aí a gente pode encerrar. Pois não. Mas, vamos lá. Não sei se é esse o nome, me perdoe aí a pronúncia, Mussaji Ibrahimo. Os efeitos demográficos que podem ser causados pela Covid exclui a fecundidade neste caso, pois o grupo de risco está fora de 15 a 49? Será? Provavelmente não, porque, veja bem, o que eu disse é que você tende a não ter reposição de pais quando você perde pais, né? Mas, veja bem, numa situação de crise, não sei se você está lembrado, fala assim, olha, olhando a situação hoje, casamentos que estão sendo adiados, casamentos que estão sendo postergados, etc., e que vão se efetivar no período pós-crise. Isso também
pensar num período pós-crise em que algumas pessoas, né, não morreram, algumas pessoas deixaram posses, deixaram heranças, deixaram... E aí você tem possibilidade de também, né, de maior rapidez na formação de unidades domiciliares ou na unidade de familiares. E a gente está diante de uma crise que está morrendo massivamente mais gente fora de idade reprodutiva, mas não se iludam, matando também muito jovem, muitas pessoas em idade ativa e em idade reprodutiva. Então, certamente, algum nível de reposição haverá da população. Certamente, alguma resposta será dada do ponto de vista da reprodução. Certamente será dada. Né? Então, famílias que perderam uma, duas pessoas, famílias que já eram pequenas, que perderam, certamente terão como resposta uma modificação que pode ser importante do ponto de vista da fecundidade. Talvez até, mas isso a gente precisa de tempo para analisar isso, talvez a gente possa ter uma mudança, um novo ponto de inflexão, porque hoje a gente tem uma tendência muito grande de aumento na idade em que as mulheres têm filhos, especialmente nas que as mulheres têm o primeiro filho, a maior parte delas vai ter apenas um filho mesmo, né? A fecundidade está aí no Brasil por volta de 1,5, né? Em média, as pessoas têm menos de dois filhos, mas provavelmente alguma resposta vai ser dada do ponto de vista da fecundidade também, porque você não tem só essa parcela de população morrendo. De um lado, você não tem só essa parcela de população morrendo, e do outro lado, você tem as relações interpessoais e familiares, e que essas é que resultam na população, mas as relações interpessoais levando em consideração. Então, eu acredito, né, que a gente provavelmente não vai ter um baby boom, né? Tem gente que fala assim, olha, o pessoal casado se deu bem, né? Os solteiros estão perdendo, então a gente vai ter um aumento da fecundidade porque as pessoas estão ficando em casa e as pessoas estão tendo mais relações sexuais. Mas eu preciso não confundir, né, uma coisa com outra. Você pode ter relações sexuais e não necessariamente aumentar, né, a sua frequência de relações sexuais, e não necessariamente isso resultar em nascimentos posteriores. Mas eu acho que a gente vai ter, sim, um efeito da fecundidade. Isso não está excluído, eu acho que está incluído. Isso aconteceu no passado e eu acho que é possível, e eu arriscaria dizer que é provável que vai acontecer no futuro. Agora, tudo vai depender muito também de qual que vai ser a velocidade de recuperação da economia, né? Porque as pessoas também não vão sair aí tendo filhos sem emprego, sem renda, de uma maneira totalmente desordenada, né? Isso vai depender muito também da recuperação do setor econômico. Professor Giovanni, seu microfone está desligado. Desculpa. A professora Gabriela Ribeiro, que é aqui do Departamento de Enfermagem, ela está perguntando o seguinte: dados internacionais mostram que as crianças apresentam sintomas de Covid-19 menos grave que os adultos. No entanto, o Brasil apresenta a maior taxa de mortalidade nessa faixa etária. Isso pode ser explicado pela nossa vulnerabilidade e desigualdade social? Quais os impactos para essa geração? Olha, certamente sim. Porque, veja bem, as crianças, felizmente, estão sendo menos afetadas, e ao que parece, nas informações que a gente tem, que elas são acometidas com menos gravidade do que a população
adulta, e você está dizendo aí, eu não conhecia esses dados não, mostrando que as nossas crianças, em relação às outras, elas estão morrendo mais, é isso? Né? Isso certamente tem implicação, isso certamente é resposta a condições socioeconômicas e muito em função, isso é resposta a atendimento. A atenção também, né? Como eu disse, quando a gente olha as informações, né, os dados, 87% aplicado, 80% é SUS. Essa ocupação é SUS. Então, assim, você tem uma desigualdade muito grande e você tem um outro fator que também é importante, é o fato de que, eu estou falando do atendimento, porque a tendência é que as pessoas, você tem um grande movimento que está impedindo as pessoas, e tem que ser assim, porque o sistema de saúde não dá conta, né, de que as internações ou os tratamentos mais intensivos, eles só começam depois que você já tem uma certa gravidade, né? Então, até então, as pessoas ficam em casa e depois que estão num quadro mais grave, aí é que elas podem ser admitidas no hospital. Mas, assim, certamente as nossas crianças aqui são mais vulneráveis em função do fato de que elas estão com um atendimento mais precário em condições, e, portanto, em condições socioeconômicas também menos favoráveis ou mais desfavoráveis. Então, isso é uma coisa grave, né? Porque se você olhar para as outras faixas etárias, isso é válido para as crianças também, a população de maior poder aquisitivo tem assistência, tem atendimento. E ainda, né, tem uma folga relativa, um potencial de ser mais atendido. Eu estou falando muito em função até do eu coincidentemente convivo com alguns casais que são médicos, então a gente fica analisando os dados aqui de Belo Horizonte, e eles trabalham em hospitais onde é o seguinte, olha, dependendo do nível socioeconômico, do plano de saúde, etc., tem vaga. Agora, se for SUS, não tem. Vou estar chegando no limite. Então, assim, atendimento é importante, e o atendimento ele está permeado, matizado por questões de natureza social e econômica. As coisas andam juntas, estão atreladas. Então, assim, infelizmente, é isso. Afora o fato de que, quando você tem criança acometida, né, tudo bem, algumas são assintomáticas, etc., mas desenvolvem a capacidade de transmitir o vírus. Se você está num ambiente mais restrito, tanto do ponto de vista do espaço, quanto do ponto de vista da sua capacidade de ter condições mais salubres, então, isso certamente tem um efeito não desprezível. Eu não conhecia essa informação, mas ela bate com a informação de que para as outras faixas etárias isso também acontece, né? Se você olha os dados para os países desenvolvidos, você vai ver que a diferença, né, quando você olha, quando você faz o cruzamento por nível socioeconômico, você continua reproduzindo a mesma desigualdade, quer dizer, você tem aqui uma situação extremamente desigual e nos outros países uma situação que também é desigual, mas nem tanto, porque, assim, nós somos aí dos países, um dos países onde maior desigualdade no mundo, né? Perfeito. Nós vamos ter que pensar numa outra tipologia de crises de mortalidade aí, para poder enquadrar o Brasil depois, Roberto, dado esse perfil meio dúbio.
Olha, eu acho que essa tipologia é uma coisa que a gente vai criar, o que vai perceber a posteriori, né? A gente precisa, né, de obter as informações, né? E eu estou convencido que as causas básicas de mortalidade vão nos dizer menos, né, do que, ou vão espelhar muito menos a realidade. Acho que a gente vai ter que trabalhar com as causas associadas, porque a gente está vendo multiplicar por mais de 10, por exemplo, os óbitos por problemas respiratórios agudos, né? Então, certamente pode até ser que a causa básica tenha sido essa mesmo, mas você tem uma associação muito grande. Então, provavelmente, esse perfil vai ser dado, né, depois de muita análise com as informações que estão sendo produzidas agora. Eu tenho contato com um grupo de pesquisadores da Fiocruz que está fazendo análise de dados, e há muito tempo que as informações já estão sendo escasseadas, né? Algumas das informações importantes não estão sendo disponibilizadas, por exemplo, da associação, né, quando a causa básica não é o Covid-19. Então, as pessoas já estão tendo dificuldade em obter as informações, mas provavelmente eu quero crer que a situação vai ser corrigida depois, mas na atualidade as pessoas já estão tendo dificuldade de trabalhar com a informação que permita, né, um nível de equidade maior do que aquela que está sendo veiculada, ou aquela com base nos dados que a gente tem disponibilizado. Então, assim, essa tipologia, né, como você diz, a gente vai conhecer quem sobreviver, né, daqui a alguns 2, 3 anos, quando as informações para 2020 estiverem disponíveis na sua totalidade, né, e eu imagino que a análise de causa básica não vai dar conta de mostrar a real dimensão das consequências da crise que a gente está vivendo, né? Afora o fato que a gente vai ter que fazer análise de carga de doença, né, de morbidade também, porque, assim, há sequelas. As pessoas se curam, mas há sequelas. As sequelas respiratórias, as sequelas que são agudas, tanto da atuação do vírus, quanto dos efeitos colaterais dos medicamentos, né? E essas sequelas, né, as informações que a gente tem é que não são desprezíveis, né? Então, as pessoas que são curadas e que tiveram casos muito agudos, né, elas passam a ser mais vulneráveis quando são acometidas por outras doenças. Perfeito. Eu e a professora Ana Paula podemos continuar tendo esperança de discutir o futuro, então, em algum momento? Como é que é? Vocês são jovens, né? Todos vocês são da geração que vai estar lá na pirâmide sem mais, né? Vocês estarão, né? Certamente. Ok, professor. Muitíssimo obrigado. Nós temos só um pedido aqui, a Valéria Carvalho está pedindo, perguntando se o material, os slides, podem ser disponibilizados. Claro, e aí, perfeito, então. Olha, muitíssimo obrigado, mais uma vez aí, foi fantástico te escutar, sempre um prazer enorme, né? E que você possa voltar muito em breve, presencialmente, né? Vamos pensar que o futuro vai ser diferente, que você vai poder vir aqui presencialmente para estar conosco, né? Valeu, Roberto, muito obrigado, viu? Ok, muito obrigado, professor Ana Paula, foi um prazer. Igualmente, muito obrigada. Pessoal do curso aí, eu queria que vocês permanecessem só um minutinho, só para a gente poder falar um pouquinho a respeito do que vem aí pela frente. Tchau, professor. Até mais. Vou deixar vocês aí com... Viu? Tchau.
Só falar, né, rapidamente aqui, porque que nem todos estavam presentes no início da nossa apresentação, né, e como hoje é o primeiro dia, então vou falar rapidinho aqui só da dinâmica do curso. A gente recebeu muitas mensagens ao longo do dia a respeito de, né, perguntando alguns aspectos. A gente vai disponibilizar lá no Google Classroom, né, na sala que a gente está criando, uma ementa mesmo, né, digamos assim, uma programação de todos todas as palestras que estão vindo aí pela frente, né. Já na semana que vem, né, nós já temos o professor Gustavo Silveira, lá de Manaus, que é epidemiologista, está terminando o doutorado em epidemiologia lá na Federal do Ceará, e vai falar um pouquinho para nós sobre, né, pensando que nem todos aqui são epidemiologistas ou são da área de saúde, ele vai dar digamos, um geralzão para nós a respeito de alguns conceitos epidemiológicos fundamentais da gente conhecer para poder lidar com tanta informação a respeito, né, sobre o coronavírus. Então, eu e a professora Ana Paula, mais os nossos bolsistas aí, né, a gente pensou num curso, né, ele tá formatado em 3 módulos. O primeiro módulo são discussões, assim, digamos, mais gerais, né, para a gente pensar um pouquinho a respeito da Covid, das questões sobre... Teremos um professor aqui da universidade que trabalha com esses modelos, né, matemáticos de predição, né, de projeção de número de casos, e por aí vai falar um pouquinho a esse respeito para nós, né. No segundo momento, também né, teremos a professora Etel falando a respeito dos desafios para se lançar chegar uma vacina, né. Então, esses aspectos mais gerais, digamos, um pouco mais biológicos, assim, serão tratados nesse primeiro módulo. No segundo módulo, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito, assim, dos aspectos socioeconômicos, né, da Covid-19 e demográficos também, né. Então, nós teremos aí a participação, inclusive, do professor Glauco Bellino, que está aqui nos prestigiando nessa noite, falando um pouquinho a respeito de bases de dados, para a gente poder estudar, né, a Covid-19, importância de dados secundários, geoprocessamento. Então, é um pouquinho, digamos, a temática, né, o teor desse módulo 2, pensar um pouquinho também as implicações, até mesmo aqui para o Vale do Jequitinhonha, né, nós temos aí muitos amigos aqui da Federal do Rio Grande do Norte, que inclusive eu queria, né, dar um alô aí para esse pessoal também, professor Moisés, estou muito feliz que vocês estejam aqui conosco, um prazer, espero que vocês possam continuar todos, né, em todos os nossos encontros, né, muito, muito produtivo. Então, Obrigado, viu? Obrigado, professor. Então, nesse segundo módulo, ele vai ter uma pegada um pouco mais sobre, né, com esse viés mais socioeconômico, demográfico, né, e o terceiro e último módulo, nós vamos pensar isso aí que o Roberto, né, ficou brincando aí, né, pensar um pouquinho o futuro, né, trazer, nós vamos ter participação de um professor do Instituto de Economia da UFRJ, que vai falar sobre os impactos econômicos da Covid-19, o que vem depois, né, o professor Jorge, lá da Fafiche, da UFMG, que vai falar um pouquinho a respeito do cenário político e o desdobramento sobre né, a Covid-19, também uma professora da Unicamp, né, que vai falar um pouco sobre esses aspectos de planejamento de cidades saudáveis, né. Então, assim, acho que está uma proposta muito rica, né, a gente teve bastante cuidado ao elaborar, e eu espero, assim, sinceramente, que todos nós tenhamos aqui, né, uma boa experiência ao longo desse curso, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí. Queria só chamar a atenção também para que muitas pessoas tentaram entrar na sala, e eu não sei porque alguns aqui chamaram a atenção de que não puderam, de que essas pessoas estavam tentando entrar, mas só que não aparecia aqui para mim o pedido delas. E aí, como eu falei no início, eu estou acessando a internet aqui pelo celular. Então, talvez seja alguma coisa de conexão que eu não tenha aparecido, mas nós vamos tentar ficar mais atentos aqui, contornar um pouco esse problema nos nossos próximos encontros, tá? Então, espero aí que vocês possam estar conosco na próxima semana e até o final de setembro aí, todas as quartas-feiras, aproveitando
a isso que a gente preparou com tanto carinho. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e um abraço. Professora Ana Paula, quer falar alguma coisa? Não, só boa noite mesmo. Obrigada pela participação de todos, né? E todas. E é importante a gente falar das inscrições. Você chegou a comentar, professor? Não, eu não falei. Pode falar. Porque, na verdade, a gente vai fazer uma reabertura das inscrições até o dia 7, né? Dessa forma, se você souber de alguém que queira participar do curso, é o limite, né? E aí depois a gente não entra mais ninguém, né? A emissão de certificado, gente, é só no final do curso, tá? E aí é importante a participação para receber a certificação, tá? E aí, no mais, é isso. Um abraço a todos. E aí, para isso, quando acessarem, nós vamos sempre usar essa plataforma, né, do Google Meet, ao entrar, né, se colocar o nome completo para que a gente possa, o próprio programa, ele baixa aqui a lista de pessoas que estiveram presentes, então não precisa fazer nada, se preocupar com isso. O fato de se logar com seu nome completo já nos permite a identificação e controle de presença, tá? Então, é só isso. E a gente vai se falando, o material do professor Roberto vai seguir por e-mail para todo mundo, tá? E até semana que vem, então, na quarta-feira. Tá bom? Muito obrigado, bom resto de semana a todos. Um abraço. Um abraço. Valeu. Obrigado, Gilmar. Tchau. Tchau.